Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Seja bem-vindo, amigo e amado Espírito Santo. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã. Louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, Mi, bom dia, Kezinha. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Bom dia, Deus Irene. A paz do Senhor. Lucinda, seja bem-vinda. Nós estamos bem, graças a Deus. Bom dia, irmão Valdomiro. A paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre nossa vida, nossa casa, guardando a nossa família, os nossos negócios, em nome de Jesus. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que tenhamos um dia lindo, uma semana abençoada, uma semana direcionada, em nome de Jesus. E hoje nós vamos entrar no estudo, né, no entendimento, no conhecimento de Apocalipse 5. E Apocalipse 5, ele traz para nós o Cordeiro digno. Ele fala sobre o Cordeiro digno, centro da história e da redenção. É isso que traz para nós. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando e vão recebendo as bênçãos do Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome e declaramos que estamos com o nosso coração cheio de amor e alegria. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e já Te agradecemos por tudo que o Senhor fará. Obrigada, meu Deus. Obrigada por cada palavra, por toda revelação, por cada direção da nossa vida que o Senhor tem nos trazido. Pelas bênçãos de proteção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, todos os dias. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Revela-se, Senhor, para nós nesse dia, com a Tua palavra, que é verdade e é o alimento vivo do nosso espírito. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura de Efésios 6, lavada no sangue do Cordeiro, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Assim, Senhor, estamos prontos, protegidos para as batalhas do dia de hoje. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, que sem a Sua direção nada nós podemos. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus. Dai-nos sabedoria, Pai. Precisamos da inteligência divina do Senhor sobre nós, para que os nossos caminhos sejam certos. É isso que nós Te pedimos nessa manhã abençoada que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, hoje nós vamos ver. Pegue sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5. É importante que todos os dias nós tenhamos não só o conhecimento, mas o entendimento da palavra. Amém? O entendimento da palavra é o que te alimenta, é o que te sustenta, é o que te dá a direção, que te traz a verdade revelada. Então, as explicações iniciais do capítulo 5, que são chamados de termos chaves desse título, o Cordeiro é o símbolo de Jesus como sacrifício perfeito. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Referência aos sacrifícios do Antigo Testamento. Digno é aquele que é moralmente,
espiritualmente e legalmente autorizado por Deus. Esse é o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus. Sobre a redenção, o que Cristo fez por nós, o ato de resgatar algo que estava perdido, escravizado ou condenado. Esse é o significado da palavra redenção. Cristo fez isso por cada um de nós. Ele nos resgatou. Nós estávamos perdidos, nós éramos escravizados e hoje não mais. O centro da história significa que tudo gira em torno de Cristo. Ele não é figurante, ele é protagonista. Jesus é o centro e é assim que ele deve estar na nossa vida o tempo todo, sempre sendo o centro. Amém? Então veja só, se Apocalipse 4, que nós lemos na sexta-feira, responde e trouxe para nós quem governa, hoje em Apocalipse 5, nós vamos ver que o Apocalipse traz para nós como Deus executa o seu plano, porque todos os planos são dele. Todos os planos são de Deus e os planos de Deus são os planos perfeitos. Então, governar significa aquele que exerce a autoridade suprema, aquele que exerce a autoridade máxima. Esse é o nosso Deus. Executar o seu plano, como diz Apocalipse 5, vai trazer essa revelação, como Deus executa o seu plano. Então, executar o plano coloca em ação aquilo que já foi concedido por Ele, pelo nosso Senhor. Nada avança na história até que o Cordeiro se manifeste. E nós vamos ver isso a cada capítulo de Apocalipse. A história avança quando o Cordeiro começa a se manifestar. A história ela avança com o desenrolar dos acontecimentos finais. Entenda isso. Em nome de Jesus. Esse capítulo explica por que o juízo é justo. Por que o juízo é justo? Você sabe? Nós vamos ver junto. Traz a revelação de quem tem autoridade para abrir o futuro. O que é o futuro? São os selos que nós vamos ler e entender juntos. E por que a redenção precede o juízo? Porque a redenção vem antes do juízo. Obrigada, meu Deus. O juízo, para quem ainda tem alguma dúvida, é a decisão justa de Deus sobre o bem e o mal. E esse é o significado do juízo. É a decisão justa do nosso Pai sobre o bem e sobre o mal. E o que é justo, a palavra justo nas Escrituras, é aquilo que é correto, sem erro, sem injustiça. Porque Deus é justo. E Ele age diante de todas as ações, diante de todas as escolhas de cada um. Amém? Sem o Cordeiro, os selos não se abrem. É isso que nós precisamos entender. Os selos, eles são os mecanismos espirituais que liberam todos os planos divinos de Deus na nossa vida. E sem a redenção, não há restauração. E a restauração, meus irmãos, traz algo quebrado de volta ao estágio, ao estado, né, original ou até melhor. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Versículo 1 diz assim: Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Então veja, o livro selado, nós vamos ver aqui sobre o livro selado e o choro de João. O livro selado, ele representa o plano divino inacessível, por isso ele é selado. E o choro de João, que nós vamos ler aqui, representa uma dor profunda ao perceber que ninguém pode resolver a história. Olha só, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro
escrito por dentro e por fora, ou seja, escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Esse livro, o rolo, ele representa em detalhes. Vamos lá. A mão direita, o símbolo de autoridade divina. O trono, que João relata aqui. Na mão direita, vamos ver o versículo todinho. A mão direita representa o símbolo da autoridade divina. O trono que ele viu é o governo soberano de Deus, o plano soberano de Deus. Depois, o livro, que é o rolo, documento oficial jurídico, o desenrolar da história. Esse é o significado. Escrito dos dois lados, por dentro e por fora, significa que ele é completo e definitivo. Glória a Deus. E os 7 selos é um fechamento absoluto. 7 representa plenitude, perfeição. Glória a Deus. Escrito por dentro e por fora também traz para nós aquilo que é completo, que não tem mais nada a ser acrescentado. Já está pronto. Autoridade máxima e se encontra totalmente fechado. Então, enquanto o livro está fechado, entende? A história não avança. Enquanto esse livro está fechado, o plano final, ele permanece suspenso, porque está fechado. A história não avança. Então, olha só essa chave. O futuro, ele não está solto. Ele está guardado nas mãos de Deus. É isso que Apocalipse traz para nós. Nada acontece sem a permissão soberana do Pai. Tudo é com a permissão de Deus. Olha o versículo 2. Vi também um anjo forte, que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Não é questão de poder aqui, mas de dignidade moral, espiritual e redentiva. Força não abre o livro. Não é sobre força. Autoridade política não abre o livro. Conhecimento, só conhecimento, não abre o livro. A chave espiritual é que o futuro não se abre por competência, mas por redenção. E só um pode abrir os selos. Aqui, o anjo forte que esse versículo traz representa o mensageiro com autoridade para proclamar. Por isso João viu um anjo forte, né? Que proclamava ali bem alto, perguntava bem alto. Isso significa que uma autoridade vinha proclamar. Havia um anúncio oficial, um anúncio público. E a pergunta: quem é digno? Quem é sem culpa? Sem falha? Quem é aprovado por Deus? Essa é a pergunta que o anjo faz. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então, aqui a palavra quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro traz o caráter de Cristo, traz a parte moral, espiritual e redentiva que só o Cordeiro tem, porque é o caráter perfeito de Cristo, com a posição de autoridade dele diante de Deus e a capacidade de salvar, que é a redenção que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por todos nós. E o versículo 3 diz assim: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito. Então, João faz uma busca total aqui. Olha só, ele diz: não havia ninguém. O céu, os anjos, representam a esfera espiritual. Aí ele diz: nem na terra. A terra representa os homens, a humanidade. E depois ele traz o mundo invisível, que é o mundo dos mortos, nem debaixo da terra. Então, ninguém é digno. É isso que João traz para nós. Isso revela uma falência total da humanidade. É isso que Apocalipse revela nesse versículo.
incapacidade da criação de se salvar. Nós precisávamos de um Cordeiro perfeito, por isso Deus o enviou. E até hoje, esse Cordeiro perfeito vem resgatando, salvando pessoas que desde o princípio se encontram perdidas. Obrigada, Jesus. Sem Cristo não há solução para a história. Sem Cristo as pessoas continuam perdidas. Sem Jesus Cristo as pessoas não se encontram no caminho da verdade e da vida. Olha o que diz o versículo 4. Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. O choro de João não é emocional apenas, ele é teológico. Por quê? Se o livro não abrir, o mal vence. É isso que ele diz aqui, nesse versículo. A injustiça permanece, então, se o livro não se abrir, o mal vence, a injustiça permanece e a redenção não se completa. Então, o choro antecede a revelação do Cordeiro. E entende que quando não vemos solução diante das coisas, Deus está prestes a revelar algo para nós. Assim foi aqui com João. Quando não vemos solução, Deus está prestes a revelar a redenção. Essa é a chave. O choro aqui foi uma dor por entender que o mal venceria sem o Cordeiro, sem a redenção. A redenção não se completa. Isso nos revela que a salvação ficaria incompleta se não tivéssemos a revelação do Cordeiro. O versículo 5 diz assim: Então um dos líderes me disse: Não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, 2 títulos messiânicos fortíssimos entram aqui nesse versículo 5. Leão da tribo de Judá representa realeza, autoridade, promessa, está lá em Gênesis 49. O leão da tribo de Judá representa isso para nós, autoridade e realeza. E tem também a descendência do rei Davi, que é o cumprimento messiânico também. Obrigada, Jesus. É a raiz, né? A raiz messiânica, descendente de Davi. Então, ele venceu. Nós sabemos, é isso que está escrito. Ele venceu, então a vitória já foi consumada. A vitória já foi realizada, já aconteceu. Não é nada futuro, já houve a vitória. Então, a vitória aqui traz para nós, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, a vitória precede o juízo. Antes de Cristo julgar, meus irmãos, ele venceu na cruz. A vitória já foi consumada. E o versículo 6 traz sobre a revelação do Cordeiro, quando diz assim: Então vi um Cordeiro de pé, no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o Cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Então, João esperava ver um leão, mas ele viu um cordeiro. Isso é intencional. Nós podemos ler. Quando ele diz assim, que parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício, ele quer dizer que o cordeiro parecia estar morto, mas é porque houve uma crucificação real. Por isso João trouxe a palavra revelada dessa forma, mas ele estava de pé. E o que isso significa? Que houve ressurreição, glória a Deus. E tem marcas de morte,
Quais são essas marcas? As marcas são a crucificação de Cristo. Ele carregava as marcas. Então o cordeiro parecia, mas havia marcas visíveis nele. Ele parecia estar morto, mas não estava. Ele estava de pé e com as marcas. Então, aonde está o cordeiro? No centro do trono, de pé. Porque Jesus é o centro. Jesus é o centro da nossa vida. Para todas as coisas. Não há nada que a gente possa fazer sem que Jesus seja o centro, a nossa direção e o caminho que nós precisamos seguir para chegar até Deus, nosso Pai, irmos pelo caminho da vida. Os 7 chifres representam o poder completo e absoluto, e os 7 olhos, a plenitude do Espírito. Nós temos a confirmação que Cristo governa como o cordeiro que foi morto, não como um tirano. O poder do reino, meus irmãos, ele flui. O poder de Deus, do reino eterno, ele flui do sacrifício e não da força. Quando nós vemos a palavra revelação, ela traduz para nós o significado de algo oculto que agora é mostrado completamente, claramente. Então, a revelação é quando algo oculto vem a ser mostrado para nós de maneira clara. Versículo 7 diz assim: O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita. Lembra que a mão direita é a autoridade? Então, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha só. Significa que foi entregue legalmente de uma autoridade maior para outra. Foi transferida. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Significa que a entrega foi legalmente, entende? De uma autoridade maior para outra, em um momento solene, em um ato oficial e irreversível. Aqui acontece que Jesus passa a conduzir a partir de agora. Ele assume a execução do plano. Esse é um dos momentos mais solenes da Bíblia. O pai entrega o livro ao filho. É isso que nós estamos lendo. O filho assume a execução do plano e o cordeiro agora governa a história. Glória a Deus. Todo juízo está nas mãos de quem morreu pela humanidade. Essa é a revelação. Nessa hora que Apocalipse capítulo 5 traz para nós. Então, o mesmo que julga é o que salvou. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. O versículo 8 diz assim: Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes, os 24 anciãos, caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam essa canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Glória a Deus. Aqui há uma canção, uma expressão de vitória e de reconhecimento. Glória a Deus. Há um resgate pelo sacrifício aqui. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. O Cordeiro recebe a mesma adoração do Pai. Glória a Deus. A mesma adoração.
nosso Senhor Jesus recebe. Isso confirma a sua plenitude divina, a sua divindade. As taças com incenso que nós lemos aqui são as orações dos santos. Taças com incensos. Eles se prostram, todos os 4 seres viventes e todos os anciãos se prostram diante de Jesus. É rendição total. Apocalipse nos ensina que não há nada que nós possamos fazer de diferente para vivermos na presença do que se prostrar. Nós precisamos buscar. Os incensos são as orações. Devemos orar o tempo todo. E santo, povo santo, somos nós, separados por Deus. Nós estamos aqui porque somos escolhidos, separados, para conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, para que a verdade nos dê a liberdade de viver o amor de Cristo, na essência máxima do conhecimento, do entendimento. Veja que, entende uma coisa, meus irmãos, as nossas orações participam do plano eterno de Deus. Nenhuma oração fiel é desperdiçada no céu. Todas as orações que você faz em verdade, elas chegam no céu como um incenso agradável a Deus. Jesus sonda o nosso coração. Ele sabe aquilo que você está gerando em oração na presença dele. Como pode pessoas, por falta de conhecimento, com tamanha maldade, dizer essas coisas, como disseram um dia não só para mim, como para tantas outras, que não se deveria ler o livro de Apocalipse? Por falta de conhecimento, o povo morre. O povo vive longe de Deus. E hoje nós estamos vivendo esse momento tão maravilhoso e nós glorificamos a Deus por isso. Obrigada, meu Deus. Eles cantaram um cântico novo, disse o versículo 9. O cântico novo representa uma celebração inédita. Quando diz que ele foi morto na cruz e por meio da morte dele, ele nos comprou para Deus. É uma linguagem de resgate aqui. Jesus nos resgatou para Deus. Não só nós, a palavra diz todas as nações, ou seja, é um alcance global, entende? Foi por todo o mundo. O cântico novo nasce da redenção consumada, glória a Deus, o que é razão da dignidade do Cordeiro. Ele foi morto, comprastes para Deus, que ele nos comprou para Deus. Isso é redenção global e não local. Assim como é na volta. Quando Jesus voltar, todos verão. Não será só em um lugar, não será só local, todos nós veremos. A cruz formou um povo diverso, unido pelo sangue. Isso é verdade. Nós precisamos reconhecer. Obrigada, Jesus. O versículo 10 traz para nós que Jesus fez com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus. E elas governarão o mundo inteiro. Então, a redenção gera identidade, autoridade, acesso. Nós governaremos um mundo certo, um futuro certo, que é o reino de Deus. Então, quem foi redimido governa com Cristo. Você tem caminhado com Jesus? Eu desejo que sim. Obrigada, meu Deus. O versículo 11 diz assim: Olhei outra vez
e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres viventes e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Milhares e milhares, números incontáveis. Milhares e milhares, é um número incontável. Não se podia contar, eram muitos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aqui fala de uma perfeição completa. Todos estavam ali. O céu inteiro reconhece. O céu inteiro reconhece o nosso Jesus, Cordeiro perfeito e digno. Reconhece o seu poder, a sua riqueza, a sua sabedoria, a sua força, sua honra, a glória, o louvor. Aqui traz para nós 7 atributos que representam uma plenitude total. O céu inteiro concorda sobre quem é digno. O Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 atributos. 7 atributos, plenitude total, completa. Obrigada, Jesus. Obrigada. O versículo 13 diz assim: Então, ouvi todas as criaturas que há no céu. João está falando que ouviu todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isso é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíam de joelhos e o adoraram. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai e Filho recebem a mesma adoração. Pai e Filho recebem a mesma adoração. Unidade perfeita na Trindade. Aqui é revelado para nós. Honrar o Filho é honrar o Pai. Assentado no trono, o Pai. O Cordeiro é o Filho, Senhor Jesus. E ambos, os dois, recebem a mesma adoração, ou seja, há uma igualdade divina. Essa é a revelação da palavra. Há uma igualdade divina. Não há diferença. Obrigada, Jesus. Os 4 seres dizem amém. Disseram amém. Assim está escrito. O céu sela a verdade. Nada mais precisa ser dito, porque o amém, assim é, significa está selado. Amém é está selado. Jesus é o amém. Lembra? Que nós já lemos aqui mesmo em Apocalipse, nos capítulos anteriores. Jesus é o amém. Glória a Deus. O futuro está nas mãos do Cordeiro. Essa é a revelação de hoje no capítulo 5 de Apocalipse. Cristo governa a história como Redentor. O juízo flui da cruz, não da crueldade. E nós temos muito ainda para receber de revelação do livro de Apocalipse. Nós vimos que a vitória já foi conquistada. Jesus venceu a morte. Então, o Cordeiro é o centro da eternidade. Por isso, Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo de mais importante que nós precisamos. Ele deve ser o centro para que a nossa vida seja toda direcionada por Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, o capítulo 5 de Apocalipse, ele traz uma pergunta assim para nós. Quem é digno de conduzir o futuro? É isso que o livro traz. Quem é digno de conduzir o futuro da nossa vida?
resposta, ela não é um sistema. O sistema não é digno de conduzir o futuro. Não existe sistema digno de conduzir o futuro. Nem império, nenhum império é digno de conduzir o nosso futuro, e muito menos um líder humano. O único que é digno de conduzir o nosso futuro é o Cordeiro, que foi morto e vive para sempre. Ele, só o nosso Senhor Jesus, é digno de desatar os selos, de desenrolar toda a verdade para nós, de abrir os nossos olhos espirituais, de nos ensinar a abrir mais a porta do nosso coração para Ele entrar, para Ele tomar conta de toda a nossa vida, nos trazendo a direção. Quando nós temos um coração humilde, a cada revelação, nós vamos entendendo que quanto mais a gente busca as direções da nossa vida no Senhor, mais nós acertamos, menos nós erramos, mais cheias de amor nós somos. E nunca se esqueça que quanto mais amor, menos espaço para os sentimentos do maligno. Que é o quê? Quais são os sentimentos do maligno? A mágoa, a raiva, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Isso tudo faz parte do sistema. E nós vivemos um caminho diferente do sistema do mundo. Nós não somos rejeitados, nós não somos abandonados, nós somos muito amados. Nós temos um Pai que nos ama sem medidas todos os dias e nos dá toda a direção que nós precisamos. Nós só precisamos acessá-lo. Nós só precisamos entrar no Santo dos Santos. Como? Através de Jesus, o Cordeiro perfeito, nosso único Senhor e Salvador. Amém? Obrigada, Jesus. Como é maravilhoso viver na presença do Senhor. Eu desejo que vocês estejam sendo muito abençoados. Que vocês entendam que não há outro caminho senão esse, na presença do Senhor. Compreendendo que a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. O Pai deu a Ele. Jesus recebeu da mão direita do Pai o rolo, o livro. A autoridade foi passada. Jesus governa. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos muito. Nesse dia de hoje, procure louvar um pouco mais do que os dias normais. Pegue como um propósito. Louve ao Senhor. Louve a Jesus. Cante. Cante canções, cante hinos, louvores. Se coloca na presença do Senhor um pouco mais hoje, em nome de Jesus. Assim como os 4 seres viventes e milhares de anjos cantavam ao Senhor Jesus, ao Cordeiro digno, cantemos nós também hoje um pouco mais a Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Louve de todo o teu coração. Louve com todas as forças que você tem no seu pulmão. Louve. Simplesmente louve. Se está doendo, louve. Se você está chorando, louva também. Se você está feliz, louva também. Está no deserto, louva. Está no período de abundância, louva. Vamos louvar o Senhor nesse dia de hoje, em unidade. Amém?
Obrigada, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra de hoje. Palavra linda, maravilhosa, que vem para nos encher, para preparar o nosso dia, para encher a nossa vida de amor, de posicionamento. Amém? Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por todas as bênçãos dessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, em unidade, em concordância, porque a Tua palavra, ela vem cheia de amor, revela a verdade, nos traz a direção, aquilo que devemos seguir, tendo Jesus como centro da nossa vida. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através desse ministério, onde a presença do Senhor é viva e sentida por todos nós. Que começarmos o nosso dia na Tua presença, Pai, é a nossa melhor decisão. Aqui nós estamos reconhecendo que somos frágeis, que somos fracos, pecadores, que precisamos do Senhor a nos direcionar logo nas primeiras horas da manhã. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Mostra, meu Deus, para nós se ainda há algum pecado importante que não nos lembramos, Senhor Deus, que possamos vir renunciar diante do Teu trono, para que todas as legalidades sejam tiradas da mão de Satanás, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nos apresentar com o coração, com a mente limpos diante do Senhor, sem peso, sem culpa. Livra-nos, Senhor, de todas as armadilhas do diabo. Ensina-nos, Senhor, a sermos firmes na palavra. Ajuda-nos, Pai, a resistirmos todas as tentações. Dai-nos um coração humilde e quebrantado. Declaramos que o nosso coração é aberto ao Senhor. Molda-nos, Senhor. Capacita-nos a servir o Teu reino. Unge a nossa cabeça com óleo até transbordar. Em nome de Jesus. Somos um vaso de barro na mão do Senhor. Molda-nos, Senhor, que possamos ser um vaso útil em Suas mãos, que possamos ser um vaso principal nas mãos do Senhor, a serviço do reino, da comunidade, por onde estivermos. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja sempre cheio de luz, assim como diz a Tua palavra, Pai. Nós declaramos e tomamos posse que o Senhor é quem nos guarda. Estamos guardados no Seu esconderijo, porque Te buscamos como nosso refúgio e Salvador. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tomamos posse dessa palavra do Senhor sobre a nossa vida. Nada nos faltará. Tudo o que é necessário, nós receberemos do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós declaramos. Esteja junto de nós, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que tudo vê, que tudo ouve, nos conduz nos caminhos certos, nos caminhos da verdade, através do Seu Santo Espírito. Jesus, nós Te amamos e nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será todos os dias, enquanto nós vivermos, Pai,
A glória é do Senhor. Cordeiro digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra é o Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Dai-nos a sua bênção para esse dia. Guarda a nossa casa, a nossa família. Consagramos ao Senhor os nossos negócios. Todos os recursos financeiros que entrarem nas nossas contas nesse dia de hoje, nós consagramos ao Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria divina, para que nós possamos administrar bem os nossos celeiros. Assim nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória dele. Amém? Até amanhã. Que o Senhor venha te abençoar, te guiar, te conduzir. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.